Cefalometria USP. A cefalometria usa a base do crânio como referência por ser uma região de grande estabilidade, com poucas alterações após a segunda infância, que se encerra aos 6 anos de idade, época no qual realizamos grande parte dos tratamentos ortopédicos ortodônticos. Observe nesse antes e depois a sobreposição do traçado cefalométrico, a estabilidade e poucas alterações na região da base do crânio. Entretanto, temos um significativo aumento da região maxilar e mandibular após os 6 anos de idade. O plano de Frankfurt também apresenta boa estabilidade, sendo usado como referência para o diagnóstico do crescimento inferior da face, tanto no sentido sagital como no sentido vertical. O primeiro ângulo que vou ensinar para vocês é o SNA, formado pela linha SN, base do crânio, e a linha NA. Lembrando que o ponto A é a referência na maxila. A média desse ângulo é 82 graus, com variação de mais ou menos 2 graus. Quando esse ângulo está aumentado, o ponto A está deslocado para frente. Isso significa uma maxila protuída em relação à base do crânio. Se fecharmos o ângulo, você observará o deslocamento do ponto A para trás, o que seria uma maxila retruída. O mesmo ocorre com o SNB. O ponto B é a referência da mandíbula. A média do ângulo é 80 graus, com variação de mais ou menos 2 graus. Quando esse ângulo está aumentado, a mandíbula está protuída. E se fecharmos o ângulo deslocando o ponto B para posterior, teremos uma mandíbula retruída. Vamos a um exemplo. Um paciente classe 2 esquelética com a mandíbula retruída, o ângulo SNB estará mais fechado. Em um paciente classe 3 esquelética com a mandíbula protuída, o ângulo SNB estará mais aberto. O SNA e o SNB são referências esqueléticas da maxila e mandíbula em relação à base do crânio. Atenção! Um paciente com maxila protuída sempre estará com uma relação de classe 2? A resposta é não. Observe esse perfil. O paciente tem a maxila protuída, porém a mandíbula está protuída também, levando a uma biprotusão em classe 1. Para verificar o padrão do paciente 1, 2 ou 3, é necessário a avaliação de outro ângulo, o ângulo ANB. O ângulo ANB é formado entre as linhas NA e NB e mostrará a relação entre maxila e mandíbula entre si. Em um paciente classe 1, teremos esse ângulo na média de 2 graus, com variação de mais ou menos 2. Quando esse ângulo está aumentado, o paciente tem a tendência à classe 2 esquelética. E se a linha NB passar na frente da linha NA, o ângulo se tornará negativo, tendência à classe 3 esquelética. O ângulo ANB não mostra se o problema está na maxila, mandíbula ou em ambas as arcadas. Para verificar onde o problema está localizado, é preciso avaliar o SNA e o SNB. Outra importante referência sobre o padrão sagital do paciente é a medida de Witts, onde duas linhas perpendiculares são traçadas sobre o plano oclusal. A linha AO do ponto A ao plano oclusal e a linha BO do ponto B ao plano oclusal. A distância entre essas linhas é de menos 1 a 4 milímetros para o padrão 1. Valores maiores do que 4 milímetros, tendência à classe 2. Observe nessa foto a discrepância de 7 milímetros em um paciente padrão 2. Valores negativos onde a linha BO passa na frente da linha AO, o paciente terá uma tendência à classe 3, como no exemplo dessa imagem, onde o valor é negativo, menos 7 milímetros. A avaliação de Witts é considerada mais segura do que o ANB por analisar a posição espacial da mandíbula em relação à maxila sem a referência do ponto N, que pode variar sua posição modificando o resultado final. Nessa imagem, você observa que a rotação mandibular pode alterar o ANB, enquanto a medida de Witts permanece inalterada. Quanto mais próximo for as linhas AO e BO, como você vê na imagem, mais próximo o paciente está da classe 1 esquelética. Analisaremos agora as principais medidas verticais para identificar se o paciente apresenta uma tendência a crescimento vertical, face longa, ou horizontal, face curta. O ângulo FMA é formado pelos planos de Frankfurt e o plano mandibular,
Seu valor médio é de 25 graus. Acima de 30 graus, teremos uma tendência a um padrão de crescimento vertical, dólico facial. Valor menor do que 20 graus, tendência a crescimento horizontal, braquifacial. O ângulo SN.GN também auxilia no diagnóstico vertical da face. O ângulo é formado pela linha SN, base do crânio, e a linha SGN. Seu valor médio é de 67 graus. O aumento do ângulo indica uma tendência dólico-facial, com rotação horária da mandíbula. Já o valor diminuído, uma tendência abraquifacial, com giro anti-horário da mandíbula. Outro ângulo muito conhecido é o SN.PM, formado pela base do crânio e o plano mandibular. Sua medida padrão é de 32 graus. Valores aumentados, tendência a dólico facial. Valores diminuídos, tendência a braquifacial. O comprimento total da face mede a distância do ponto N, náseo, até o ponto ME, mentoniano, e tem um valor médio de 113 milímetros. Porém, essa medida apresenta muitas variações, não sendo muito confiável quando nós analisamos a tendência de crescimento do paciente. Um dos planos mais importantes para identificar planos divergentes é o ângulo PP-PM, formado pelo plano mandibular e o plano palatal. O valor de referência é de 28 graus, com variação de mais ou menos 3 graus. A divergência dos planos sugere uma tendência à mordida aberta esquelética. Já o paralelismo dos planos vão sugerir uma tendência à mordida profunda. Essas são as principais medidas verticais a serem analisadas na cefalometria. Outras medidas esqueléticas na cefalometria USP são as medidas lineares da maxila e mandíbula. A medida do comprimento da maxila vai da projeção do ENA e do ponto FPM sobre o plano de Frankfurt. O valor médio é de 52 milímetros. O comprimento do corpo da mandíbula vai do ponto gônio ao mentoniano e tem a média de 67 milímetros. E o comprimento mandibular total tem um valor médio de 102 milímetros. Lembrando que essas medidas podem apresentar muitas variações segundo a idade, raça, sexo e biotipo do paciente. O mais importante é avaliar a discrepância entre a maxila e a mandíbula. O ângulo 1.NA é formado pela interseção do longo eixo do incisivo central superior com a linha NA. Indica a inclinação axial do incisivo superior. O valor médio é de 22 graus. Valores aumentados representam inclinação vestibular, enquanto valores diminuídos indicam inclinação palatina. A medida 1-NA avalia a posição antero-posterior do incisivo central superior em relação à base óssea, sendo calculada a partir da distância entre a porção vestibular do incisivo até a linha NA. O valor médio é de 4 milímetros. Valores maiores indicam protusão dos incisivos superiores e valores menores indicam retrusão. É importante diferenciar essas duas medidas. O 1-NA indica a protusão do dente, enquanto o 1.NA indica a inclinação. Os incisivos superiores podem estar protuídos sem necessariamente estarem inclinados. Essas medidas orientam o ortodontista sobre a possibilidade de movimentar o dente com inclinação ou sem inclinação durante uma retração. Por exemplo, em um tratamento com duas extrações em que se deseja retrair os incisivos superiores, é necessário avaliar o ângulo e a protusão do dente para decidir se a retração será feita mantendo ou alterando a sua inclinação. Caso os incisivos superiores já estejam adequadamente posicionados em relação à inclinação, a retração deve ser feita sem incliná-los, preservando sua posição ao final do tratamento. Mecânica de retração. Com inclinação ou sem inclinação? Movimento de corpo. Como escolher? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês e nunca mais vocês vão esquecer. Primeiro, você tem que acertar o diagnóstico dessa maloclusão. Esses incisivos superiores estão apenas protuídos, ou seja, 1-NA aumentado, a média é 4 milímetros. Se você tem esse valor aumentado, 6, 8, 10, 12 milímetros, você tem uma protusão dos incisivos superiores. Mas você pode ter
essa protusão sem a inclinação desses dentes para vestibular. Para observar se esse dente está inclinado para vestibular, a medida é 1 ponto NA. É uma medida em ângulo e não uma medida linear como o 1 traço NA. Esse ângulo 1 ponto NA tem a média de 22 graus. Se esse incisivo estiver vestibularizado, esse ângulo vai estar aumentado. Eu já vi esse ângulo a 30 graus, 35, eu já vi esse ângulo a 40 graus. O incisivo estava completamente inclinado para vestibular. Nesses casos, você precisa se preocupar em fazer uma retração de corpo? Não, porque você quer fazer uma retração corrigindo a inclinação vestibular desse dente. Agora, se seu dente está bem posicionado, ou 1 ponto NA não está mostrando que ele está vestibularizado, inclinado para vestibular, ele está apenas protuído, você deve fazer uma retração com o controle de movimento. A retração que nós chamamos de corpo ou translação. O ângulo 1.NB indica a inclinação do incisivo inferior, formado pela linha NB e pelo longo eixo do dente. O valor médio é de 25 graus, sendo que valores maiores indicam vestibularização e valores menores indicam lingualização. A medida 1-NB indica a posição antero-posterior do incisivo inferior em relação à sua base óssea. Com valor médio de 4 milímetros, valores aumentados correspondem à protusão e valores diminuídos à retrusão dos incisivos inferiores. Vamos agora ensinar sobre o triângulo de Tweed, discrepância cefalométrica na qual indicaria a movimentação necessária e correta dos incisivos inferiores. Para o cálculo, é importante a observação do ângulo FMA, FMIA e ímpar. O ângulo FMIA indica a inclinação dos incisivos inferiores em relação ao plano horizontal de Frankfurt. Seu valor médio é de 68 graus. Caso o ângulo esteja mais fechado, indica uma vestibularização dos incisivos inferiores. Já o ângulo mais aberto indica uma linguversão dos incisivos inferiores. O ímpar também mede a inclinação dos incisivos inferiores, porém com plano mandibular. O valor médio é de 90 graus. Quando está aumentado, indica uma inclinação vestibular dos incisivos inferiores. Quando esse valor está diminuído, indica uma lingualização dos incisivos inferiores. Para fazer o cálculo de Tweed, é necessário avaliar o FMA do paciente para identificar o valor de referência do FMIA. É muito simples. Se o FMA do paciente for entre 20 e 30 graus, indica o FMIA ideal de 68 graus. Se o FMA for igual ou maior a 30 graus, a meta do FMIA será de 65 graus. A discrepância é o resultado do FMIA do paciente menos o FMIA ideal. Seu valor vai representar quantos milímetros os incisivos inferiores estão vestibularizados ou lingualizados em relação à base óssea. Após achar esse ângulo, podemos multiplicar por 0,8 para transformar o resultado em milímetros. Esse valor vai representar a quantidade em milímetros que os incisivos inferiores estão vestibularizados ou lingualizados. Observe o exemplo a seguir. O FMA do paciente é de 30 graus achados na cefalometria. O FMIA do paciente é 50 graus, também achados na cefalometria. Porém, segundo a tabela, o FMIA ideal para o paciente seria de 65 graus. Então, vamos subtrair o FMIA do paciente, 50 graus, e o FMIA referência, que é 65 graus. A discrepância cefalométrica seria de menos 15 graus. Quando multiplicamos por 0,8, apontaria menos 12 milímetros para a correção da inclinação vestibular do dente. Ou seja, esse incisivo inferior está 12 milímetros inclinados para vestibular e precisaria de 12 milímetros de retração para ficar na posição ideal, na inclinação ideal. Já pensou em levar para sua casa isso e isso? Se você quer receber um taipodonte da OrtoArt e todos os aparelhos, fios, tudo para reproduzir a mecânica das minhas aulas práticas do maior, melhor e mais completo curso de ortodontia do Brasil e do mundo, clique aqui.
Meu nome é Marcelo Nassif, especialista há quase 20 anos com mais de 2.500 casos tratados. Meu curso tem 104 aulas, 33 aulas teóricas, 34 aulas de planejamentos de casos clínicos e 37 aulas práticas. E nessas aulas tem um treinamento todo feito em Typodonte, que você vai receber gratuitamente na casa de vocês e vai poder reproduzir tudo. Esquece especialização, gastar R$ 200.000 ou aperfeiçoamento, gastar R$ 40.000. Não. O único curso que transforma você em um verdadeiro mestre em ortodontia é o curso Orto100. E com apenas 1% do valor desses cursos. Todo o conteúdo teórico é disponível em PDF separado por temas e por pastas. Além disso, você pode ter 6 aulas ao vivo comigo. Nós podemos discutir casos clínicos, você pode tirar todas as suas dúvidas, bem exclusivo para a elite da ortodontia. Aguardo vocês!